Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo para a nossa quarta aula da disciplina de Economia e Mercado. Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre como as pessoas interagem na economia. Esse é um estudo dos 10 princípios de economia do professor Gregory Mankiw. Eu sou a professora Denise Tontiusi e nessa aula de hoje nós vamos ter esse conteúdo sobre os 10 princípios da economia. Vamos estudar os princípios 5, 6 e 7. O 5 trata como o comércio pode ser bom para todos. O 6 fala como os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E o 7 contradiz o 6, fala que às vezes os governos podem melhorar o resultado dos mercados. O objetivo dessa aula é expressar os aspectos dos cenários socioeconômicos com os agregados macroeconômicos. Nós tivemos então a passada como as pessoas tomam decisões, esse bloco de princípios aí que está em azul. Agora nós vamos trabalhar esse bloco intermediário, que está nessa cor, que está entre o azul e o verde, como as pessoas interagem. Princípios então 5, 6 e 7. Esses 10 princípios de economia buscam resumir como a economia ortodoxa entende a tomada de decisão dos indivíduos. É importante para entender os modelos econômicos e é relevante, então, para a elaboração de políticas e para o planejamento das empresas. Vamos falar do princípio número 5? O comércio pode ser bom para todos. Esse princípio vem da teoria do David Ricardo. David Ricardo é contemporâneo do Adam Smith, dois economistas que discutiam muito e evoluíram muito seu pensamento econômico, o surgimento da escola clássica. David Ricardo viveu de 1772 até 1823. E o exemplo que ele dava eram os vinhos de Portugal e os tecidos da Inglaterra. Portugal produz bons vinhos. Já a Inglaterra produz tecidos. Vocês lembram sobre a Revolução Industrial? A Revolução Industrial começou quando a gente começou a utilizar máquinas para fazer tecidos lá na Inglaterra, né? A gente tinha então tear manual, onde as pessoas tinham aquela trama de fios e passavam uma linha manualmente para produzir um tecido. E as primeiras máquinas que levaram o mundo para uma globalização, para a industrialização, para o mundo atual que nós vivemos hoje, são as máquinas do tear, que vão viver o tear mecânico, onde a linha vai ser impulsionada por um vapor de água que vai fazer esse trançado e produzir tecidos de qualidade a um preço muito mais baixo que o mundo nunca tinha visto, tecidos tão baixos, preços tão baixos para tecido como aqueles preços que a Inglaterra conseguia praticar, porque ela não precisava usar muitas horas de mão de obra de pessoa, mas estava fazendo uma coisa de qualidade com uma máquina. E ele fazia então esse estudo comparando a capacidade de produzir vinhos de Portugal e os tecidos da Inglaterra. Esse próprio estudo é um pouco uma provocação, tá, gente? Os vinhos famosos sempre são os vinhos franceses, né? O champanhe francês, mas a Inglaterra nesse período estava em um grande confronto com a França e não queria comprar os vinhos franceses, então eles acharam esse caminho comercial com Portugal e fizeram sim muitos contratos. Portugal fez muito comércio, comprou muito mais do que tecido, comprou muita coisa da Inglaterra, se endividou muito, inclusive pagou muito dessa dívida com o ouro extraído do Brasil. Mas aqui ele fala que o comércio pode ser bom para todos. Fala assim, se você foca naquilo que você é muito bom, se Portugal produz essencialmente vinhos e se a Inglaterra produz essencialmente tecidos, elas podem fazer um comércio, trocar então vinhos e tecidos e todo mundo vai ter uma quantidade maior de produtos no final, porque a gente está especializado naquilo que a gente é mais eficiente. Essas contas que o David Ricardo fez são muito utilizadas até hoje para defender o modelo mais neoliberal. E ele fala que concorrentes são competidores de um mesmo mercado, mas também são parceiros. Fala do custo de oportunidade de produzir tudo que você consome. Ao produzir tudo que você consome, você deixa de focar naquilo que você é especialista e defende a especialização produtiva. A ideia de que a gente deve focar naquilo que a gente é mais produtivo, naquilo que a gente tem mais potencialidade. Esse é o modelo básico do liberalismo econômico, que defende, então, por que os mercados devem ficar livres e por que vale a pena para os países produzir somente um ou outro produto, aquele produto que ele produz com maior capacidade.
Existem muitas críticas para esse modelo, principalmente porque alguns países não são muito eficientes em produzir alimentos e a produção de alimentos é muito interessante para um país, até por uma questão para não ficar refém de acordos comerciais estrangeiros. Se a gente depende, como nós dependemos do trigo da Argentina, do arroz que pode vir de outros países, nós às vezes estamos na mão de um acordo comercial que pode ser quebrado assim por um interesse político. Então existem algumas seguranças nacionais ligadas a alguns produtos. Existem outras críticas também porque o produto industrializado, como exemplo do produto dos tecidos na Inglaterra, normalmente a indústria, gente, ela gera mais empregos, e empregos de mais qualidade, empregos que remuneram melhor. Quando a gente pensa no emprego agrícola, Rondônia é uma grande produção agrícola, né? A gente fala que a agricultura, principalmente com a tendência da mecanização, ela tende a empregar menos pessoas. E emprego de menos pessoas, e esses empregos são menos remunerados, né? A própria industrialização da Inglaterra surgiu no momento de uma mudança agrícola, onde eles estavam produzindo menos grãos e mais produção pastoril, aí no caso pastor de ovelhas, e o pastor de ovelhas, uma figura, cuidava de muitas ovelhas, e aí a gente precisava de menos mão de obra no campo, acabou liberando mão de obra que foi para a cidade, e essa mão de obra na cidade começou a trabalhar mais nessas oficinas de ofícios, que chegou até a evolução dessas oficinas, até a produção industrial. A industrialização ainda é hoje uma marca dos países desenvolvidos. Entre outros motivos, por causa da criação do mercado interno. Quanto mais industrializado um país, quanto mais industrializada uma região, mais mão de obra bem remunerada você tem naquele local. E essa mão de obra bem remunerada é o que aquece aquele mercado. São Paulo é o exemplo no Brasil, é o estado mais industrializado do país, é o estado de muitas oportunidades, de muito crescimento endógeno, puxado pelo consumo da sua própria população, para onde migram muitas pessoas. É um estado, então, portanto, muito interessante economicamente por causa disso. Rondônia, a gente vê uma grande potencialidade, porque aqui a gente teve uma colonização com essa questão dos lotes de terra em tamanhos menores, que desafiam a questão da distribuição de terra, da concentração de terra de outras regiões do Brasil. Então a gente tem várias famílias que têm um poder de consumo muito grande, porque ela tem essa propriedade muito valiosa, que é a terra. E isso não aconteceria necessariamente se o comércio estivesse organizando aí como funciona a distribuição fundiária de Rondônia. E a gente tem essa distribuição fundiária porque houve uma intervenção do Estado, né, ao escolher esse tamanho de lotes rurais de propriedade de terra. Então, estou dizendo assim, existe esse princípio, tem uma conta matemática para justificar ele. Ele é o princípio que foi defendido para levar tanta globalização como nós vivemos hoje, mudou a nossa realidade. Os anos de 1900 e os anos 2000 foram modificados, no último século e meio, por esse pensamento que defende mesmo a especialização produtiva e o comércio entre as nações. No entanto, algumas atividades têm a natureza de distribuir renda, e essas regiões onde a renda é mais distribuída são regiões mais ricas, porque a população é rica e puxa o crescimento, diminuindo a chance de ter crises, aquecendo a economia novamente em momentos que a economia fica meio parada. Falando então, tem um esquema interessante aqui, ó, começa daquele quadro laranja, vai para o amarelo, para os esverdeados, desce e vai até o azul. Começa no laranja, termina no azul, tá? Esse esquema vai explicar como o comércio pode ser bom para todos. Vamos falar de especialização produtiva? A especialização está ligada à compreensão do processo produtivo. E quando eu compreendo o processo produtivo, eu estou apto a gerar inovação. Com inovações, eu tenho o uso mais racional dos recursos naturais. E com o uso mais racional dos recursos naturais, eu tenho o crescimento real da economia. Gente, crescer na economia é produzir mais com os recursos que nós temos hoje, com a mão de obra que temos hoje, com a natureza que temos hoje. Quanto mais eu produzo com esses mesmos recursos, mais rica é a minha economia. Organizar bem meus recursos produtivos é o que torna a nossa economia mais rica. Então, inovar, gerar tecnologia e melhorar o uso dos recursos produtivos é essencial para gerar mais riquezas. Está ali no nosso slide. Continuando então, do crescimento real da economia, eu tenho melhores salários.
e dos melhores salários, eu tenho melhor qualidade de vida. Desse esquema, então, a gente leva a acreditar que a especialização gera melhor qualidade de vida. Meu questionamento está ali, ó, entre meus quadrados verdes e o azul. O crescimento real da economia gera mesmo melhores salários? No Brasil, a gente tem evidência empírica de alguns momentos na nossa história, na década de 70, por exemplo, quando tivemos crescimento econômico sem melhoria real dos salários. Continuando, então, vamos estudar o princípio número 6. Os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. A economia de mercado, então, é a economia capitalista. E ela aí entra numa oposição à economia de planejamento central, que seria a economia do modelo comunista. Esse princípio fala que numa economia de mercado, uma economia capitalista, a mão invisível do mercado ajustaria o que produzir aos desejos de consumo da população. Gente, como alguém iria pensar em produzir um iPhone antes de alguém ter produzido o primeiro? Como alguém ia produzir um smartphone, né, um telefone como a gente usa hoje, com conexão com a internet, antes de alguém produzir o primeiro? Às vezes a inovação, ela só pode surgir mesmo num cenário de muita liberdade, como no capitalismo. E esse é o grande benefício que o capitalismo traz para a economia. Trazer empresários que estão aí sempre tentando captar o que há de mais novo para ser produzido para a sociedade, o que vai atender o anseio de consumo da população, antes mesmo que a população saiba que ela tem esse anseio de consumo, essa vontade de consumir esse produto. Portanto, aqui está no slide, ó, a necessidade de se adaptar ao planejamento às necessidades, ela é muito mais dinâmica numa economia de mercado, na economia capitalista. Essa rapidez, esse dinamismo leva à maximização do bem-estar econômico. Esse princípio já foi provado várias vezes. A gente vê que quanto mais rapidez e dinamismo da mudança da matriz produtiva de uma sociedade, melhor ela atende os propósitos da economia, daqueles problemas econômicos fundamentais que vimos na aula número 1, que é como coordenar o desejo de consumo ilimitado com produção com recursos produtivos que são escassos. Organizar isso, né? Tenho poucos recursos produtivos, mas quero produzir muito. Exige dinamismo, exige rapidez, exige detectar o que a sociedade deseja realmente consumir naquele momento e produzir mais e mais rápido daquele produto. Normalmente as economias de mercado fazem isso muito melhor do que as economias planificadas, exemplo das economias comunistas. Seguindo então, a gente vê que no princípio 7 vai falar algumas exceções para a regra anterior. Às vezes, os governos podem melhorar o resultado da economia de mercado. Para a economia ortodoxa, para o livre mercado, né, o liberalismo econômico, o papel do Estado é só defender a liberdade de atuação do mercado e o direito da propriedade privada. No entanto, a gente tem uma teoria econômica que agora vem fazendo parte da economia mais ortodoxa, que é a economia institucional, que ela fala uma coisa muito importante, que são as falhas de mercado. São alguns produtos que essencialmente têm características que o mercado não consegue resolver. O exemplo desse, ele fala que ao haver essas falhas, o papel do Estado é promover regras que melhorem o mercado para corrigir as suas falhas. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas falhas de mercado. As falhas acontecem quando numa ação tem o que a economia chama de externalidade. E essa externalidade pode ser positiva ou pode ser negativa. Externalidade acontece quando uma situação ela tem um efeito econômico que vai além daquela situação. Por exemplo, quando um frigorífico está utilizando água do rio para descartar o descarte do frigorífico, ele não está querendo contaminar aquele rio, matar os peixes, deixar a cidade fedorenta. Ele está querendo simplesmente descartar os seus dejetos, né? Os restos da sua produção. No entanto, ao descartar os restos da sua produção, ele está gerando poluição e isso está gerando um efeito negativo para toda a sociedade. Fica aquele cheiro horroroso ali ao redor, o rio pode ser contaminado, piora a qualidade de vida ali naquele rio e as propriedades que estão ali perto podem ser contaminadas por aquilo. O Estado, então, tem que exigir o papel de enfrentar a poluição. Não só nas águas, mas também no ar, na terra, as diversas formas que a poluição
se manifesta. Então, desde o escape dos automóveis até onde as indústrias vão jogar os seus dejetos, tem que ser regulamentado para organizar essa falha de mercado. Essa é uma falha de mercado negativa. Mas existem falhas de mercados que são positivas. Falha de mercado positiva acontece quando de uma transação econômica a gente tem um resultado que é positivo para a sociedade como um todo, não só para aquelas duas pessoas envolvidas. E o Estado tem que estimular esse tipo de coisa para aumentar essa reação positiva. A gente tem alguns exemplos: a educação, a energia elétrica, a vacinação. Quando eu me vacino, eu estou me protegendo de pegar uma doença, mas também estou protegendo as pessoas ao meu redor, porque ao estar imunizada para aquela doença, eu tenho menos chances de passar essa doença para outras pessoas, inclusive pessoas muito mais vulneráveis do que eu, pessoas que podem sofrer muito mais e vir a óbito por aquela doença. Então, a vacinação deve ser incentivada pelo Estado. O uso da energia elétrica, energia pública. Quando eu ilumino frente da minha casa, eu estou trazendo mais segurança para a minha vida, mas também estou trazendo mais segurança para aquela rua como um todo. Então, não é interesse só privado, é o interesse de todo mundo que passa naquela rua ter aquelas ruas iluminadas. Por isso que o centro da cidade normalmente é mais iluminado, as ruas de maior uso têm mais incentivo para serem iluminadas, apesar de só ter uma pessoa ali, ou só um comércio ali. Não é por quem está morando, é por todo mundo que utiliza. E a educação, a gente sabe que se eu estudo, faço um mestrado e começo a dar aula numa universidade particular, por exemplo, eu estou fazendo isso por um interesse privado, um interesse pessoal, como diria o Adam Smith, um auto-interesse. Estou fazendo isso para ganhar um salário, estou fazendo isso porque eu gosto de fazer isso. A faculdade está fazendo isso para ganhar também com as mensalidades dos alunos. No entanto, quando uma universidade se instala no município, aquilo aumenta a capacidade de produção de recursos humanos, o conhecimento daquela população, e isso tende a melhorar todo o desenvolvimento econômico daquela região, toda a potencialidade de gerar riquezas daquela região. Por isso, cabe ao Estado também incentivar a educação. Vamos ler nos slides? As falhas de mercado, então, são as externalidades. Podem ser positivas ou negativas. A externalidade acontece porque algumas situações têm efeito na realidade, mas não é possível ou é muito difícil dar um preço para essa situação. Alguns exemplos: externalidade positiva, educação, uso de energia solar, vacinação. Externalidade negativa, poluição, queimada de matas, emissão de gases do efeito estufa. Cabe ao Estado, então, atribuir um valor e incentivar as externalidades positivas e desincentivar as externalidades negativas. A gente estava falando, né? As pessoas reagem a incentivos. Vamos utilizar então aquele princípio da aula passada. Continuando no slide, cabe ao Estado minimizar externalidades negativas, maximizar externalidades positivas. Exemplos de externalidades positivas também são segurança, educação, meio ambiente e cultura. E exemplos de externalidades negativas: a concentração do poder de mercado, às vezes uma empresa muito grande que destrói as outras, isso é negativo para todos, porque ela acaba, às vezes, praticando um preço muito ruim. Então, se a gente vai ter um mercado com pouca concorrência, o Estado tem que incentivar a concorrência dentro das empresas. A assimetria de informações, que é quando as informações não estão disponíveis, por isso que muitas vezes o Estado obriga, né? Por exemplo, as empresas que têm ação na Bolsa têm que divulgar o seu balanço, para diminuir a assimetria de informações. Essa disponibilização de informações tem que estar para todos os investidores. E o custo de transações. Esses são algumas externalidades negativas que afetam muito a gestão comercial. Eu escolhi esses exemplos porque tem tudo a ver com a área de atuação de vocês, e você vai entender cada um desses exemplos de externalidade negativa em detalhes no roteiro da disciplina, material complementar dessa aula. Essa foi a nossa aula desse conteúdo. Eu espero vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos concluir o material sobre os 10 princípios de economia do professor Gregory Mankiw. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.